Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aí a um momento de aulas dentro da nossa IFA, aqui de Ciências Humanas. Nós vamos verificar aí muitas informações ainda importantes sobre a nossa sociedade, com foco na questão dos povos originários. Então, tem um material aí muito legal que a gente preparou para vocês. Eu sou o professor Jefferson, né? Vou estar aí com vocês, comentando informações muito importantes sobre essa sociedade, esses povos tão importantes também que trazem culturas ricas em vários aspectos da sociedade, mas eu não estou sozinho, né, professor? O professor que está comigo aí, né? Bem-vindo, professor Ian. Maravilha! E eu sou o professor Ian Souto, tá bom? E estarei com vocês nessa jornada. Vamos ao objeto de conhecimento. Aula de número 1, povos originários. Detalhamento, sujeitos históricos e os saberes no passado e no presente. Os povos originários. Então, esse é o momento que você separa aí, sabe o quê? As tuas canetinhas coloridas, toma a nota dos pontos importantes e vamos aonde, professor? Estudar, vamos para a nossa aula, vamos entender, vamos compreender, vamos identificar, vamos analisar, vamos tudo aqui nesse momento de estudos sobre a questão dos povos originários. Tem muitas informações importantes para a gente ver, então a gente deseja bons estudos. Vamos lá. Pessoal, ao analisar a sociedade, ao estudar, né, os diferentes povos, principalmente aqui no território brasileiro, a gente precisa compreender a importância dos povos que estavam aqui muito antes das nossas gerações estarem presentes, né? Os povos indígenas, as comunidades indígenas que ocuparam as áreas da região norte do Brasil durante muito tempo, né, deixaram aí uma série de marcas até hoje. E é isso que a gente vai ver ao longo dessa aula, né, professor Ian, que está presente de alguma forma, a gente consegue ver até hoje, né, professor? Perfeitamente. Ainda mais por conta da região, né, da região amazônica. Então, vamos de fato, né, dar início à nossa aula. Olha só, na nossa primeira cartela falamos a respeito dos povos originários, sujeitos históricos e os saberes no passado e no presente. Sujeitos que vivem na floresta e da floresta. Olha só. Então você percebe que o estudo das ciências humanas ele está também muito atrelado à interpretação. É por isso que você precisa ter uma boa interpretação de texto. Olha só, essa nossa primeira cartela, ela traz uma informação muito importante. Povos originários, os sujeitos históricos e os seus saberes, mas que não estão presos ao passado, muito pelo contrário. Eles dialogam com o presente a todo momento. E, além de dialogar com o presente, eles estão em constante mutação, alteração. Eles passam, né, por mudanças. Então, é dentro dessa perspectiva que devemos olhar justamente, né, para a questão do saber, né, e principalmente dos sujeitos. Olha só, a relação com a biodiversidade, ela está intrinsecamente ligada com essa realidade, que envolve conhecimento, cuidado, preservação e soluções construídas ao longo dos anos. Então você percebe que essa é uma característica dos povos originários, essa relação intrinsecamente ligada, conectada, não somente ao ser, mas com o envolto dele, né? Com o seu contexto. Muito bom. É interessante isso que o professor Ian falou, como a gente vai ver inclusive na próxima tela, a gente tem vários elementos que confirmam, né, essa presença de elementos indígenas na sociedade. E eles são importantes sim. As imagens que nós vimos agora há pouco, essa imagem que a gente está vendo, não é simplesmente uma maquiagem, não é simplesmente uma tatuagem. É reflexo de toda uma preservação de elementos que sobreviveram ao tempo. Né? Então, os saberes tradicionais, tanto na arte, quanto na dança, quanto no artesanato, enfim, na construção, como a gente vai ver mais para frente, tudo isso é importante para garantir com que essas pessoas permaneçam existindo culturalmente, né? Sendo relevantes culturalmente. Então, tudo que essas comunidades fazem, que conseguiram sobreviver ao tempo, serve sim como fonte de conhecimento
para a sociedade como um todo. Muitas práticas até hoje são elementares aí na nossa vida, né, que para outras sociedades não eram. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas a gente pode dar o exemplo, por exemplo, do banho, né, professor? O banho tem toda uma origem, né, nesse sentido, né, para a comunidade brasileira, né, das comunidades indígenas que se asseavam bastante, isso era esquisito para determinadas sociedades europeias, né, enfim. Então, elementos como esse que nós vimos nas imagens, é aqui onde a gente está agora, né, nesse momento, essa mostra, nesse espaço, tem história em tudo isso aqui, tem motivos para tudo isso terem sido produzidos. E esses saberes, né, professores, continuam aí independentes, existindo, né, professor? Perfeitamente, né? Esses saberes dos povos originários ou saberes tradicionais indígenas são justamente o quê? Conhecimentos autônomos, distintos do conhecimento científico ocidental e se manifestam em diversas áreas. Então, o que o texto da nossa cartela traz? Ele traz justamente a distinção, né, entre a forma do conhecimento. Você tem um conhecimento científico ocidental diferente de um saber dos povos originários que está conectado à sua vivência. Por isso o conhecimento autônomo, pois, né, imagine que você pode imaginar, no caso, que o conhecimento das plantas, né, dos rios, ele vem de um conhecimento autônomo, da vivência, da experiência. Ninguém que veio, né? Ninguém que veio e falou para eles, é assim. Não, justamente, é um conhecimento autônomo, diferente do conhecimento científico, que é experimental, né? Que ele é metódico, tá? Esses saberes, eles também são transmitidos oralmente, eles eram e são transmitidos oralmente. E é através da prática, né, que são fundamentais para a cultura e a sobrevivência dos povos indígenas. Então é justamente aquilo que nós estamos abarcando desde o início da aula. É justamente, né, essa resistência através da oralidade, da pintura, né, da sua forma de se expressar. E é justamente, né, é a partir dessas práticas que devemos ter esse olhar e aguçar, né, as nossas lentes para respeitar. Exatamente, professor. Quando a gente tem diferentes práticas que sobreviveram ao tempo, como a gente falou, não é questão de ser uma melhor do que a outra, do que é o conhecimento ocidental que está estabelecido aí, né? Tem muitas práticas que são, sim, importantes para a comunidade científica. A gente vai falar mais para frente sobre a questão de medicamento, etc. Eu quero que vocês observem essa animação agora, porque a gente vai ver junto, pessoal. É uma ideia que é central. Não são apenas conhecimentos práticos, eles também compreendem uma visão de mundo, né? Toda uma cosmologia das comunidades indígenas com a própria natureza. É uma característica que está pronta, né? Que passa pela espiritualidade, passa pelas relações sociais, tudo vinculado à floresta. A gente tem aí, né, um elemento muito comum, que é a presença ali, né, do homem branco investigando, analisando. Né? Antes já foi muito mais violento, mas a ciência tem olhado cada vez mais, né, para o que o personagem estava falando ali para o cientista, né? É necessário analisar, é necessário entender, incluir a cosmovisão indígena nas percepções das coisas, né? Para a coisa da saúde, das construções, da arquitetura, enfim. A gente vai dar alguns exemplos agora, né, professor, de como que está presente, né, esses saberes indígenas em diferentes aspectos, né, professor Ian? Maravilha, perfeitamente. E, na verdade, vale ressaltar que o passado, né, quando a gente usa a história como exemplo, a disciplina da história, é a ressignificação do passado, é ressignificar o passado, é olhar para o passado para entender o presente. Então, quando você, né, passa por uma expressão, seja lá no muro de uma casa, ou alguém, né, com uma pintura, ou até mesmo, né, aplicando, como por exemplo, na agricultura, como nós podemos perceber na nossa cartela, né, que é o quê? É essa vasta gama de conhecimentos e práticas que estão sendo, né, postas, né, na agricultura, nas agrícolas tradicionais, ou na agricultura tradicional, que são a base de suas culturas e sistemas de produção de alimentos. Então a gente percebe que esse saber tradicional indígena, como foi falado, né, no início da aula, ele vai sendo remodelado, mas não necessariamente essa remodelação
tira a importância do mesmo, tá bom? Vamos a alguns exemplos a respeito do campo da agricultura em relação ao saber tradicional indígena, né? O cultivo com sementes nativas, a ausência de agrotóxicos e o respeito aos ritmos da natureza. Então, historicamente, né, esse processo em que o povo originário, né, e esse saber indígena lidou com esse tipo de produção, né? Uma produção que, de um certo modo, respeitou e respeita os ritmos da natureza. Isso mesmo. Além da agricultura, pessoal, que o professor Ian comentou, a gente também observa os saberes presentes na medicina, por exemplo, né? Quando tem sido muito comum aí, tem sido muito comum a questão do uso das plantas medicinais para as pessoas da região norte, né? Tem sido muito comum, toma chá disso, toma chá daquilo que é bom, pega a casca de não sei o quê, né? Isso chegou na gente de alguma forma e é reflexo direto dessas práticas sobre a saúde das comunidades indígenas. Práticas de cura tradicionais, os conhecimentos do corpo, a questão de ficar pegando para ajustar alguma articulação que está deslocada, essas coisas sobre o corpo humano, que são conhecimentos que vêm, né, dessas comunidades também, que até hoje, nas áreas da região norte, no estado do Amazonas, no interior, ainda chega de alguma forma para a gente. Isso sem falar na pesquisa científica que busca elementos da natureza para criar novos remédios, para criar novos medicamentos, novos cosméticos, né? Que tudo acaba sendo fundamental também para a saúde e para o bem-estar das comunidades, tanto na época, como a gente falou, quanto até hoje, né? Nas épocas antigas, quanto até hoje. Tem um ou outro problema, toma chá disso, toma chá daquilo, isso é muito comum, né? Então a medicina também está muito forte, né, você? Maravilha. Além do campo da construção, né? O uso de materiais naturais, técnicas de construção sustentáveis e conhecimentos sobre a estrutura e os ciclos da natureza, né, que garantem a adaptação das habitações ao ambiente, além da utilização de materiais, né, locais, como a madeira, cipó, palha e a argila, né? E a aplicação de técnicas de construção que respeitam justamente o meio ambiente e tornam esse contexto sustentável. Show. E aí a questão da sustentabilidade é uma palavra-chave, né, professor? Tem muita prática das comunidades indígenas que acontece isso, né? Quando a gente fala também, não só das construções, a gente também vê relações sociais muito importantes nas comunidades, em muitas comunidades indígenas ao longo do tempo, pelo menos o que foi registrado, né, ao longo do tempo, algumas comunidades isoladas, algumas comunidades que estão em processo de conexão, né, com a sociedade ocidental, com o homem branco, como diziam, né, antes. Então a gente observa do que tem registrado ao longo dos últimos séculos, né, comunidades indígenas que têm uma organização social que no mundo ocidental não era bem vista, não era normal, né? A questão do sistema de liderança. Quantas comunidades a gente não sabe, por exemplo, que são matriarcais, né? Que tem ali matrilinear, né? Quando você tem o papel da mulher como sendo central, né? Em determinadas comunidades, quando você já não tem mais a questão da monogamia, né? Quando você tem a questão do tratamento com os mortos, quando você tem a situação ali das decisões que são feitas sempre em conjunto, a própria moradia, a forma como vai ser conduzir as coisas, aquela coisa da preparação dos jovens também, né? Também chegou na gente aqui essas coisas de preparar os mais jovens para se tornarem adultos, tem certos rituais, a gente ouviu falar, o ritual da tucandeira, de não sei o quê, né? Que machuca, mas tem que ser, e vários outros exemplos que trazem referências ali de como essas pessoas existiam no passado, né? Isso tem muito a ver com a própria compreensão das coisas, né, professor? Perfeito. Além das relações sociais, nós temos também a cosmologia. Afinal de contas, né, nós, seres humanos, de um modo geral, não lidamos apenas com o material, mas também com aquilo, né, que é considerado o mundo espiritual e que orienta as práticas religiosas e as relações sociais. Então, dentro desse campo, nós temos, né, a cosmologia. Bom,
E dentro desses aspectos fundamentais, né, que trouxemos aqui e que retornamos agora, né, para o nosso contexto, Pois né, para porque a gente veio aqui, né, professor Ian? A gente veio dar uma volta aqui, né? Mas a gente vai... Vamos dar uma volta, vamos dispersar aqui, vamos sair desse cenário aqui, vamos dispersar um pouco, vamos conhecer esse espaço aqui, professor Ian. Que tal? O que você acha? Vamos embora. Até porque a gente tem uma coisa muito importante para a gente discutir, não é? Que essa importância das comunidades indígenas, para a gente entender que não é tudo as mil maravilhas, os saberes aí, não sei o quê. Tem algumas situações aí, né, professor? Então vamos separar, vamos dar uma volta, vamos dispersar. Eu vou para lá. E olha só, agora estamos nesse outro espaço e vamos explorar alguns pontos que determinamos como desafios relacionados aos povos originários. Temos aqui 3: a falta de conhecimento e valorização, a exploração de recursos naturais em áreas indígenas e a violência e a discriminação. Bom, o primeiro ponto que vamos, tratar é a falta de reconhecimento e valorização. Olha, os povos indígenas e seus saberes, eles são frequentemente ignorados ou marginalizados pela sociedade. Esse ponto ele é muito importante, pois as primeiras constituições brasileiras, elas nem previam a existência e as particularidades desses povos, né? Então vale ressaltar que nem mesmo a atual Constituição consegue abraçar e reconhecer, né, esses povos e as suas particularidades em uma totalidade. Então você percebe que em dados momentos é necessário, né, que esses povos se reúnam para, ir em busca dos seus direitos e de defender justamente aquilo que será tratado no próximo tópico, que é o quê? Justamente a exploração de recursos naturais em áreas indígenas. Então, o que a gente percebe é que existe na sociedade atual uma exploração em áreas que são reservadas. Então, essa exploração ela causa danos ambientais e principalmente sociais, ameaçando a sobrevivência e a identidade dos povos indígenas. Então, você tem, em um caráter exploratório, territorial, identitário desses povos que é diariamente ameaçado, além da violência e discriminação, tá? Os povos indígenas, eles são vítimas de assassinatos, ameaças, perseguições, justamente por defenderem aquilo que, de um certo modo, é previsto em lei, mas que ainda não é, de fato, assegurado, que é, a área, de preservação. Existe uma área de preservação, mas ela de fato não pertence de fato e de direito a esses povos. Então existe uma luta pelo reconhecimento dessas terras. E dentro desse contexto, abraçamos justamente alguns desafios vividos pelos povos originários. Mas agora eu gostaria de saber, onde será que está o professor Jefferson? Professor Ian, tô aqui, tá? Tô aqui. Eu resolvi dar uma volta uma volta para conhecer aqui esse lugar, compreender um pouco, entender um pouco dessas histórias todas, Sempre muito importante. O professor Ian estava falando com vocês, sobre os desafios, que os povos originários enfrentam. Mas ao mesmo tempo, pessoal, ao mesmo tempo que existem muitas críticas, existem muitos problemas relacionados a isso, também tem pontos positivos, pontos que têm sido cada vez mais fortalecidos, ao longo dessa defesa dos povos originários, essa defesa dessas comunidades que são realmente, muito importantes. Elementos como esses aí são realmente, totalmente importantes ali para o nosso estudo, para a nossa análise. Quando a gente começa, pessoal, analisando um deles, aqui a gente vai ver sobre alguns pontos positivos, é a questão da conservação ambiental. Quando a gente vê que os saberes indígenas, como a gente já viu, inclusive, eles colaboram sim para a preservação da biodiversidade, para a proteção do meio ambiente. Porque a gente sabe que são as comunidades que têm uma ligação muito maior com a natureza, tendem a não prejudicar tanto assim. Então, as práticas que têm sido fortalecidas com o passar das gerações,
tem sempre essa pegada da questão sustentável muito forte. São talvez os únicos povos dentro da sociedade brasileira que ainda tem uma preocupação muito grande, né? Tanto os povos originários, a gente também pode tratar ali, né, as pessoas que trabalham no campo, os quilombolas, mas de maneira geral as comunidades indígenas também colaboram muito, né, com isso. Outra coisa que a gente vai ver agora no próximo ícone ali, é a questão do reconhecimento, né? A desmistificação, né? A valorização da cultura indígena, né? A promoção do diálogo intercultural, né? Essa coisa de que são, só porque é prática antiga é atrasada, não presta, né? Às vezes as coisas funcionam muito bem, certas organizações funcionam muito bem. Porque é no meio do mato, não presta. É um estereótipo, né, que até hoje existe, né, que a gente tem também que reaprender, né, a avaliar e reconhecer, sempre buscando a questão da diversidade, é muito importante. Uma pessoa vestindo um cocá, usando uma pintura específica da etnia da qual ela pertence, né, usando um vestuário específico, ela quer contar uma história, ela conta uma história, ela representa algo, assim como todos nós temos aí, né, referências étnicas aí diversas. Então isso também acaba sendo importante e tem que ser, né, cada vez mais valorizado. A outra coisa, pessoal, é o fortalecimento da identidade, como a gente falou. A gente tem atualmente, né, dentro do território brasileiro, um ministério específico, né, que cuida, trata dos interesses, traz as necessidades, né, dos povos originários, e tem várias ações aí que promovem esse fortalecimento das identidades, seja ela qual etnia for, né? A educação intercultural, né, quando você tem, por exemplo, escola bilíngue, né, a promoção da língua materna para manter viva, né, aquela comunidade ali, com aquele elemento, a língua, ela é um elemento muito importante, né? A valorização das tradições indígenas, tudo isso fortalece a identidade de determinado grupo, um grupo do qual as pessoas vieram, e até mesmo quem não é, entender que dinâmica é ela daquela comunidade indígena, seja ela qual for, por que eles são assim, porque aquela área onde eles moram é desse jeito, enfim, pessoal, tudo isso, todos esses três que a gente viu agora há pouco, colaboram, né, são pontos aí que vão permitindo que essas comunidades continuem existindo, né, continuem se fincando aí na sociedade de maneira geral, né, tem toda uma importância nesse sentido. Então, quando a gente vê que os desafios, o professor Ian lá, né, falou para vocês, eles existem, a violência, ela existe, o preconceito, ele continua existindo. Tem camadas da sociedade que, olha, é complicado, mas ao mesmo tempo tem sim uma galera preocupada com a questão da valorização, né? Que caminham, né, para frente, né? Sempre com relação aí, avançando nos direitos, avançando na valorização dessas comunidades, isso é muito importante. Até áreas como essa aqui, que é uma simples mostra, né? Ela também traz ali, né? Gente, vamos encerrar a aula de hoje. Deixa eu chamar o Ian aí. Professor Ian, pode vir aí. Vamos encerrar essa aula aqui. Olha aí, hein? Essa visitinha rápida aí, né? Para compreender aí e tal, essa dinâmica aí desse espaço, né, professor? Isso mesmo. Muitos símbolos, né? Muitas informações, né? Exploramos, né, um pouco mais a nossa amostra aqui em que estamos inseridos. Fomos para espaços diferentes para tratar de assuntos diferentes. E os desafios, e você, né, trouxe aqui perspectivas, né? Mas tem mais algumas coisinhas só para a gente encerrar. Vamos conferir, pessoal, algumas informações, a coisa da valorização, do respeito pelos saberes tradicionais, a gente vai repetir isso. Isso é fundamental para qualquer sociedade. Não tem como existir um estilo de vida, um modo de vida, uma preferência que tem que ser única para toda a sociedade. O nome disso é fascismo, né? A gente não pode promover esse tipo de coisa. Você tem um modo de vida ali, você gosta de comer tal coisa, isso aqui é nojento, não presta, não pode. Você gosta desse tipo aqui de torcida, você tem esse tipo de torcida, você tem esse tipo de preferência de vestuário, né? A ideia, pessoal, é a gente sempre valorizar essas diferenças, compreender essas diferenças. As comunidades indígenas já estão aí há muito tempo, passaram por diversos problemas, né, professor? Resistem aí, tentando garantir cada vez mais, às vezes com governos que nem são a favor
né, de certas práticas das comunidades indígenas, mas elas estão aí, existindo, né, professor? E resistindo, né? Vale ressaltar que o movimento, né, indígena, justamente por estar, né, à frente dessas pessoas que por muitas das vezes são marginalizadas, ele, né, nos dias atuais, ele agrega outras lutas para além dos povos indígenas. Verdade. Então, vale ressaltar, né, que na sociedade nós temos minorias, nós temos, né, aqueles que foram por décadas, né, subalternizados e tratados como inferiores. Então, vale ressaltar que essa relação entre o passado e o presente e que é remodulada, né, que é reformatada com o passar do tempo, ela também acontece atualmente a partir do movimento indígena, que abraçou outras lutas, outras minorias, né? E que por muitas das vezes, por abraçar essas minorias, é posto em xeque, é difamado, né? É inferiorizado. Então, é muito importante que a nossa aula sirva para isso, para que você olhe, né, para a perspectiva dos povos originários, do saber, né, indígena, a partir da valorização, do respeito por esses saberes que são tradicionais, né, e que também são fundamentais para a construção de uma sociedade justamente mais justa, inclusiva e igualitária. Além, né, de que é importante que esses saberes tradicionais eles sejam justamente o quê? Reconhecidos como um corpo de conhecimento autônomo. A gente falou desde o começo, né, da aula, independente, autônomo, né? Distinto justamente do conhecimento científico e que sejam integrados às políticas públicas e às práticas educativas, não é isso, professor? Isso mesmo. Tudo que a gente viu aqui nesse momento, né, dessa aula, são alguma coisa que perpassa a realidade das diversas comunidades indígenas. A gente sabe que existem várias características, várias comunidades com práticas diferentes. Se a gente se debruçar só sobre uma, né, a gente vai esquecer todas as outras. Aqui a gente precisa entender elas como um grande organismo que precisa de respeito, precisa de proteção, né, precisa de valorização e todo um investimento ali para manter essa cultura viva, ainda existindo, porque é algo que é inerente, pertence ao Brasil, pertence à realidade do Brasil, à história do Brasil, tem as diferenças étnicas da qual essas comunidades elas defendem até hoje, mesmo que algumas já estejam misturadas aqui, né, no urbano, né, muitas comunidades já, né, têm ali uma conexão maior com o meio urbano, outras não, outras já têm uma questão de isolamento ainda, um nível de isolamento maior, mas elas estão aí presentes e da mesma forma são seres humanos brasileiros que precisam ter uma série de direitos que existem, né, professor? Esses direitos existem na Constituição, só que às vezes as pessoas esquecem, né, tem esse problema. E por muitas das vezes usam, né, de subterfúgios ou de brechas nas leis, né, para explorar o território que é reservado a essas pessoas, as pessoas, né, que pertencem àquela determinada região. Bom, vale ressaltar para esse momento final, né, que era esse o nosso objetivo, fazer com que você aumentasse, né, que vamos dizer assim, expandisse, ajustasse a sua lente quando você pensar no saber indígena e dos saberes tradicionais. E assim, nesse momento, finalizamos a nossa aula.